Um pão fácil, sem sova, 75% de hidratação. Essa receita a gente vai usar para fazer dois tipos de pães, a ciabatta e a focaccia. Vamos lá. A focaccia é um pão italiano que tem apenas como ingrediente a farinha, água, sal, fermento e azeite. E ela pode ser feita na forma de focaccia individual ou então da ciabatta, que traduzindo do italiano seria chinelo. Chinelo! Cadê o chinelo? Eu vou mergulhar! Procura o chinelo! Eu vou mergulhar! Cadê o chinelo? Esse pão ele tem 75% de água, o que torna a massa não fácil de ser sovada. Então a gente vai ter que trabalhar no sistema de dobras, onde a gente vai usar o tempo e a estrutura de glúten que vai sendo formada somente com essas dobras. Vamos começar então com um pacotinho, 10 gramas do fermento biológico seco. Aí então a gente vem com a nossa farinha, vamos misturar a farinha, a gente vai usar aqui 1 kg de farinha. Eu adaptei essa receita de um livro de panificação espetacular que é este aqui. Vamos colocar 30 gramas de sal. Você sabe a importância da gente usar na panificação a balancinha, então ela sempre vai acompanhar a gente nas receitas de panificação e confeitaria. E se a gente precisa de uma hidratação de 75%, é sempre em relação à farinha. Então a gente vai colocar nessa nossa receita 750 gramas de água. E agora chegou a hora da gente misturar bem toda essa água com a farinha, o sal e o fermento. Então a gente começa mexendo com uma colher ou com uma espátula para depois a gente colocar a famosa mão na massa. Aqui você já percebe a textura que ela fica bem molhada, ela fica bem pegajosa e aí entra a função do azeite também. A gente não mistura esse azeite no meio da massa, a gente vai colocar ele por cima, porque como a gente não consegue sovar esse pão, a gente vai plastificar ele nesse azeite, cobrir e deixar meia hora descansando para esse glúten começar a agir. Já dá para ver uma formação de pequenas bolhas e olha como essa massa já cresceu um pouquinho. E agora a gente vai usar a técnica das dobras. O que é isso? A gente vai descolar essa massa da tigela e a gente vai puxar e deitar ela sobre ela mesma, já que a gente não consegue fazer a sova. Me acompanha aqui. Para a gente fazer uma dobra bem feita, a gente puxa ela por baixo, ela vai esticar, a gente deita ela sobre ela mesma. Olha só, eu viro ela um pouquinho e jogo ela por cima dela. Isso vai esticando e esse glúten vai se desenvolvendo, vai dando uma tensão para essa massa. Repetimos esse processo das dobras girando a vasilha. Então a gente faz uma dobra, gira a vasilha, mantém a mesma posição e repete isso. Feito isso umas 6, 7 vezes, a gente coloca mais um pouco de azeite, espalha bem na massa e é hora dela descansar novamente mais meia hora. Olha como ela aumenta de tamanho. Ao fazer esse processo repetitivo de tempos em tempos, quando a gente está dobrando a massa, ela está ativando esse glúten, ela está se desenvolvendo e dando uma estrutura. Quando a gente põe ela para descansar, aí sim a massa relaxa e ela cresce. Então a gente repetindo esse processo várias vezes, olha só como já muda essa textura. O ideal é a gente fazer umas 5 vezes todo esse processo. Quanto mais você fizer, quanto mais vezes você fizer, mais resultado vai ter essa tua massa. Lembrando que o interessante é a gente usar uma farinha forte, uma farinha que tenha um W muito bom, porque senão, durante esse processo da fermentação, uma farinha fraca pode não aguentar e o teu pão não crescer tanto assim.
Quando for dando as últimas dobras, eu já tiro o meu tomatinho confit que eu fiz na outra receita que estava na geladeira. Segue aqui nesse card para aprender a fazer ele direitinho. Já ponho meu vinho na taça para preparar, que daqui a pouco tá maravilhoso. Olha só o que 1 hora de forno transformou esse meu tomatinho cereja. Fica espetacular. Última dobra, vamos caprichar que tá terminando. Olha como a textura dessa massa tá praticamente um travesseiro. É isso aí que vai dar a estrutura e a hidratação toda que essa farinha precisa e vai dar essa fofurice toda pro nosso pão. Lembra que eu falei da farinha forte? Olha como uma farinha com W forte, com bastante força, uma farinha de excelente qualidade, ela sustenta esse pão. Olha como essa massa já está quase no ponto de véu, sem a gente sovar. Sozinha, ela vai se transformando e vai ficando lisinha assim. Essa é a textura do ponto de véu que é tão importante para as pizzas. Chegou o momento final, a gente vai transferir essa massa para uma bancada. Eu vou fazer uma última dobra nela e tá quase pronto. Calma, falta muito pouco agora. Vamos porcionar então essa massa. Aqui, essa quantidade de farinha eu porcionei em 4 ciabatas maiores. Você pode fazer ela menorzinha, eu preferi fazer em 4 maiores. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar ele como um chinelo mesmo, ele é um pão chato. Polvilha a farinha de trigo por cima, cobre ele e espera mais meia horinha. Enquanto isso, você liga o forno. Essa meia horinha você vai ver que ele vai crescer bem de tamanho. E aí a gente vai colocar no forno a 240 graus. Voilá, está pronta a nossa ciabatta. Olha que espetáculo que ela fica. Vale esse empenho. Você vai fazer, você vai se surpreender com você mesmo. Olha que fácil, olha que fantástico. Esse cheiro dessa ciabatta quentinha fica espetacular. Claro que eu peguei o meu tomate confit, você pode fazer uma pastinha de gorgonzola. O recheio aí é com você. Se você quiser, você pode fazer ela menorzinha, cortar no meio e ela fica um panini maravilhoso. Aliás, já vou avisar que vai ter um vídeo só sobre recheios de sanduíches e panines. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui que vem muita coisa boa por aí. Agora vai lá, pega o seu vinho e curte esse momento. Eu separei um pouco da massa, coloquei nesses aros individuais, coloquei tomatinho cereja, alecrim, um pouquinho de azeite e esperei 2 horas para que ela fermentasse ainda mais e criasse mais bolhas. Aí depois de colocado o azeite, eu furei ela com o dedo para que esse recheio entrasse um pouquinho. Coloquei 30 minutinhos no fogo a 240 graus e ficou esta maravilha.
Essa outra focaccia eu fiz com o mesmo método, mas eu fiz na forma inteira, com salominho, cebola, gorgonzola, um toquinho de pera e alecrim. Ficou espetacular.